Meus santos e minhas santas, nos encontramos mais uma vez para este nosso momento de oração. Momento dedicado a essa intimidade com o Senhor e para essa entrega verdadeira ao silêncio, ao recolhimento e intimidade com Ele. Hoje, então, o 13º domingo do tempo comum, a Igreja também celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. E, evidentemente, um dia especial dedicado à oração pelo Santo Padre, o Papa. Celebramos, então, como eu dizia neste domingo, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Pedro, que foi, então, o discípulo de Jesus, um do grupo dos 12 apóstolos, e tanto durante a vida pública de Jesus, como também nos inícios da Igreja, uma importante liderança na comunidade cristã. Paulo foi perseguidor dos cristãos, mas depois da sua conversão tornou-se então o maior missionário de todos os tempos. Os dois são celebrados no mesmo dia, justamente para testemunhar a profunda unidade entre eles. E apesar das diferenças e pelo fato de os dois terem sido martirizados em Roma, poucos anos um do outro. Por isso, rezemos pela comunhão da Igreja, pela unidade, pelas legítimas e necessárias diversidades também dentro da Igreja. Vejam que, depois de manifestar a ignorância dos fariseus e também dos saduceus, que pedem um sinal dos céus, para colocar Jesus à prova, como nós vimos lá em Mateus 16, de 1 a 4, porque nós estamos aqui justamente diante do texto de Mateus, capítulo 16, de 13 a 19. E depois também de alertar os discípulos para não seguirem os ensinamentos desses dois grupos judaicos, aquilo que nós encontramos em Mateus 16, de 5 a 12, Jesus vai então revelar sua identidade para os seus. Mas o que está em jogo não é a própria identidade de Jesus, mas a identidade dos próprios discípulos, dos cristãos e cristãs de ontem e de hoje. Ele quer ser reconhecido. Esse é o desejo que marca a vida e esse também nós poderíamos dizer que é o desejo fundamental do amor que se revela em Cristo. E a resposta dos discípulos não vai constituir Jesus, mas vai ou não constituir o verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula. Aquela profissão de fé de Pedro, que fala pelos discípulos, essa pedra fundamental da comunidade de Jesus, da Igreja, que somos nós. Se Jesus é o Messias, o Filho de Deus, nossa vida tem sentido. Se não, nós poderíamos dizer ainda, estamos tateando em nossas trevas, ainda não temos a luz verdadeira. Abraçar a fé de Pedro é fazer também ecoar hoje o que ele professou e proclamou naquele início fundante e insubstituível da Igreja. Nós também precisamos responder quem é Jesus nesta mesma fé, na certeza de quem estamos seguindo.
Nesta festa de São Pedro e São Paulo, somos convidados a entrar na intimidade de Jesus. Pedro é modelo de discípulo e nos leva também ao centro de nossa fé. Reconhecer Jesus como Cristo, é este o dado fundamental. Também lembramos o importante papel que Pedro teve na comunidade primitiva. A igreja precisou de alguns séculos para ligar estavelmente essa palavra de Jesus a Pedro com a figura do bispo de Roma. Qualquer bom texto de história da eclesiologia ou dos ministérios mostra isso com objetividade e também com equilíbrio. Historicamente, o primado de Pedro, chamado a ser serviço da unidade na fé e na caridade, foi ocasião de muitas separações, no Oriente e no Ocidente. É difícil discernir em que medida isso se deva às modalidades inadequadas do servir. O que é fundamental, então, para todos nós é buscarmos sempre o respeito e a unidade da Igreja de Cristo. Ou é essa realidade a inevitabilidade justamente do escândalo que muitas vezes nós podemos encontrar dentro da própria igreja, entre os próprios cristãos. Porém, aquilo que nós precisamos saber é que o centro da nossa fé e da nossa vida deve ser sempre Cristo. É Ele que nós devemos professar como o nosso Salvador e Senhor. E dando então continuidade a esse nosso momento de oração, nos colocamos como de costume numa posição cômoda e depois recolho-me imaginando Jesus com seus discípulos ali em Cesareia de Filipe. Peço aquilo que quero e desejo e me pergunto, quem é Jesus para mim? É verdadeiramente o Cristo, o Filho do Deus vivo? E peço o conhecimento interno de Jesus para mais amá-lo e segui-lo. E buscando tirar proveito desta oração, detenho-me na cena contemplando para viver essa realidade em minha vida. Que o Deus de ternura e Pai de toda compaixão continue nos abençoando e nos dê um santo e abençoado domingo.